E vamos que extraordinário não para. Eu quero saber como é que andam os estudos de vocês. Chegamos no terceiro bloco. Eu quero saber, manda um feedback para nós, dê um alô para nós nos nossos grupos, nas nossas redes, tá? É muito importante para que a gente possa trazer o melhor para vocês e não deixar nenhuma lacuna. Lembrando, né? Nós temos essas aulas teóricas e nós temos aulas dinâmicas, né? Que são as nossas lives. Nós temos simulados, nós temos correções, nós temos acompanhamento, cronograma. Então, vocês têm a metodologia completa na mão de vocês, algo que é extremamente especializado, para você não ter que sair daqui, não ter que procurar outro lugar. Então, aqui você tem conteúdo, organização e acompanhamento, não custa reforçar. Então, aproveitem tudo que a gente está disponibilizando para vocês, aproveitem tudo isso que é feito com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, tudo aqui é muito cirúrgico, né? A gente trabalha com índice de incidência, a gente trabalha com uma série de técnicas nas quais a gente estuda a própria prova da OAB para trazer da melhor maneira esse conteúdo para vocês. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, lá a gente interage, tem dicas, enquetes, testes. Se você não está fazendo questões, faça questões. Aqui, nós estamos no nosso terceiro bloco, terminando essa parte. Não se esqueçam de fazer as revisões e de participar, né? Eu faço se inscrever, mas não participar das nossas lives, participar das mentorias, tá bom? Então, como mentoria, acompanhamento é algo para o futuro, vamos focar na aula de agora, vem comigo. Aqui nós vamos trabalhar algumas classificações especiais das obrigações, tá? Classificações que a gente sai um pouquinho ali da ordem do Código Civil e tem que trabalhar em termos um pouco mais conceituais, tá bom? A primeira aqui é a obrigação natural. Obrigação natural é a nossa primeira classificação especial. A segunda, a diferença, né, entre obrigação de meio e obrigação de resultado, a obrigação solidária e as obrigações divisíveis e indivisíveis. Então, vamos seguir aqui comigo. A gente tem a obrigação natural. Em algumas vezes, a gente encontra equivocamente a ideia de que a obrigação natural não gera efeitos. Ela não gera o direito do credor cobrar do devedor o adimplemento daquela obrigação. De fato, ela não gera esse direito de cobrança, né? De exigência do cumprimento daquela obrigação. Uma obrigação natural, ela não pode ser exigida, é uma característica essencial dela, mas ela tem um efeito. Qual que é esse efeito? É o efeito solute retentio. Esse efeito solute retentio, macarone, né? Esse efeito solute retentio, ele é um efeito que, se a obrigação ela é paga, você não pode exigir de volta, você não pode exigir a repetição daquela obrigação natural que foi quitada. Então, é o seguinte, ela não pode ser cobrada. Porém, caso ela seja cumprida, você não pode exigir de volta. Vamos pensar aqui na dívida de jogo, que é uma obrigação natural por natureza. Uma dívida de jogo. Eu tô lá na mesa de poker, linda, maravilhosa, chiquérrima. Quem sabe um dia eu aprendo a jogar poker. Por enquanto não é o caso, mas vamos imaginar. Tô linda, maravilhosa, ali na mesa de poker. E aí, gente, eu saio devendo ali. E assim, eu imagino que dever em jogo deva ser um pouco pior do que receber ligação 011 para quem não está em São Paulo, né? Aí você pensa assim, xiii. Aí eu fico com medo, o negócio ali é sério. E aí eu falo assim, não, beleza, eu vou dar um jeito, e estão cobrando, legitimamente ou não, estão cobrando. Eu só quero me livrar da injeção ali.
Beleza. Quero me livrar daquela injeção? Beleza, vou lá e pago. Aí depois eu descubro que aquela obrigação da dívida de jogo, ela não era exigível, não. Era uma obrigação natural. Aquele credor não poderia exigir. Mas agora eu já paguei. Eu posso pedir aquele valor de volta? Não, eu paguei errado, porque eu não sabia que eu não podia ser exigida do cumprimento daquela obrigação. Eu não posso pedir de volta. Por isso é solute retentio ou solute retentio. O que acontece? Se a pessoa paga, quem recebe tem o direito de retenção. Vamos pensar o seguinte: isso acontece, infelizmente, de uma maneira mais frequente do que o desejado. Dívida prescrita. Dívida prescrita muitas vezes ainda é cobrada, né? Tem aquela dívida ali que já tem mais de 10 anos e o povo tá te ligando. Tem gente que, tem empresas que adquirem, né, esses títulos, enfim, tá te ligando, 011, tal. Já tá prescrito, seu nome até já saiu da SPC Serasa, já resolveu tudo, o trem tá prescrito. Tá prescrito. Mas para você parar de receber aquela bendita ligação, o que você faz? Você vai e paga. Ou você não sabia desse detalhe, você não tinha calculado que aquilo estava prescrito. E o que você vai fazer? Vai pagar para se livrar. E aí depois você fala assim: eita, estava prescrito, não devia ter pago, né? Eles não poderiam me exigir o cumprimento dessa obrigação. Então eu posso pedir de volta? Não, por conta desse efeito solute retentio, tá bom? Então vamos aqui no Código Civil. As dívidas de jogo ou de apostas não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Então, se eu fui lá, paguei a minha dívida de jogo, o que acontece? Eu vou e falo assim, eu quero de volta. Pelo efeito solute retentio, eu não tenho o direito de recobrar essa dívida, por ser uma obrigação natural, tá bom? Salvo se foi ganho por dolo, ou se o perdente, ou seja, quem pagou ali, é menor ou interdito. Aqui a gente está falando do incapaz, né? E aí, nesse caso, pode ser recobrado de volta. Entende-se essa disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva o reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. O preceito contido nesse artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido. Então, não necessariamente vai ser aquele bingo que é no fundo do fundo, escondido ali. Não necessariamente um jogo proibido, mas um jogo lícito também tem esse efeito com relação à obrigação, tá? Só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Então, aqui trata da obrigação com relação às apostas e jogos, tanto com relação à regra como com relação à exceção. E o 882, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Então, tu tá ali recebendo aquela ligação 011, quer se livrar daquilo? Beleza. Mas aí nós temos um problema. Aí nós vamos desentender. Por quê? Se você pagou, tá pago. Você não pode exigir de volta, tá? Ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Já foi, já era, tá bom? Vamos seguir aqui. Obrigação de meio e obrigação de resultado. Aqui eu coloquei um advogado e aqui eu coloquei uma dona fazendo botox na cara, fazendo um procedimento estético. Qual que é a diferença da obrigação de meio e da obrigação de resultado? Gente, obrigação de meio, o devedor, ele tem o dever de fazer tudo o que for possível, de envidar todos os esforços
para que aquela obrigação seja cumprida. Por que eu coloquei o advogado? Porque o advogado ele não tem obrigação de resultado, até porque ele depende de uma decisão judicial, e essa decisão não cabe a ele, cabe a um órgão julgador. Então, ele não tem controle sobre o que vai ser decidido. Ele tem a responsabilidade de meio. Qual que é essa responsabilidade de meio? Qual que é a obrigação de meio? É cumprir os prazos, utilizar das técnicas adequadas, utilizar-se dos procedimentos adequados. Então, ele tem obrigação de meio. Obrigação de meio é a ideia do fazer o possível. E a obrigação de resultado? A obrigação de resultado é de chegar no resultado, tá? Então, você tem um resultado desejado. O profissional, ele é obrigado a chegar naquele resultado desejado. Então, vamos pensar aqui numa cirurgia plástica, né? É uma obrigação de fazer, com obrigação de resultado. Por quê? Você não faz cirurgia plástica pro cirurgião falar assim, não, eu vou fazer o possível para consertar a sua cara. Não vai dar certo, né? Então, obrigação de resultado. Ele se responsabiliza por atingir o resultado pactuado. Então, essa é a diferença. Como que eu posso exigir o cumprimento de uma obrigação de meio? Eu posso exigir mediante a comprovação, exigir a comprovação de tudo que foi possível, foi feito. Tudo aquilo que estava dentro das possibilidades foi realizado. Exemplo aqui, eu coloquei o advogado. O advogado, ele é juiz da ação, mas ele não pode se comprometer ali pela procedência ou improcedência daquele pedido. Ele não sabe o que vai acontecer no curso do processo. Até falo assim, muitas vezes a gente é juiz da ação, né? A pessoa fala assim, olha, aconteceu isso comigo. Fala assim, você assinou esse contrato? Olha, não assinei nada, não. E aí você vai ver vem aquela contestação que traz tudo que a pessoa falou que não tinha feito. E aí você fala assim, e a pessoa já tá assim, quando é que vem o nosso dinheiro? Quando é que vem o nosso dinheiro? Aí você fala o quê? Eu falo que então. Ah, mas você. Não, 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 não. É obrigação de meio. Eu cumpri os meus prazos, eu atendi as intimações, eu usei as técnicas adequadas. Então, comprovando que os esforços foram realizados, beleza, ainda que o resultado não seja alcançado. Obrigação de resultado é o contrário. Eu tenho a obrigação de atingir o resultado, tá? O devedor, ele se responsabiliza pela obtenção do resultado. Obrigação solidária. Obrigação solidária, talvez seja dessa classificação especial a mais complexa delas, tá? A gente tem a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Então, eu tenho aqui a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. A solidariedade ativa é quando eu tenho credores solidários. E a solidariedade passiva ocorre quando eu tenho devedores solidários. E o que é essa solidariedade? No caso da solidariedade ativa, os credores, eles podem cobrar e receber pela totalidade devida. E na solidariedade passiva, os devedores podem responder pelo todo. O que acontece aqui? Existe a solidariedade quando, na mesma obrigação, tem mais de um credor ou mais de um devedor que responde pelo todo. Então, se tem o João, a Maria e a Paula, o João, a Maria e a Paula são devedores solidários, eu, credor, no caso, essa outra Paula, tá? Eu, credor, eu posso cobrar todo o valor de João, de Maria e de Paula. Vamos construir esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma dívida, são devedores solidários no valor de 3.000, tá? O João, a Maria e a Paula. Eu, credora, receber e cobrar, né? Os 3.000 do João? Sim. Da Maria? Sim. E da Paula? Sim, eu posso escolher de quem que eu vou cobrar. Todo mundo aqui me deve 3.000. Ah, mas e se só um pagar, os outros vão ficar no prejuízo? Em tese, não. Em tese, se, por exemplo, o João aqui me pagar, ele pode mover a ação de regresso para cobrar as cotas respectivas da Maria e da Paula. Então, suponhamos, o João pagou para mim os 3.000, beleza. São 3 devedores solidários, ele pode cobrar 10 aqui
Ó, 10 daqui, ó, perdão. Um aqui e um aqui. Então, 3.000, cobra 1.000 de cada, tá? Então, a gente tem, nesse caso, a solidariedade passiva. E se for uma solidariedade ativa? Os três são credores do Júnior. Os três são credores do Júnior. Então, eu tenho o Pedro, o Juca e o José. O Pedro, o Juca e o José são credores do Júnior. O Júnior, ele pode pagar o Pedro? Pode pagar o Pedro a totalidade. Pode pagar o Júnior? Pode. Pode pagar o José? Pode pagar o José. Vai considerar a obrigação adimplida pagando qualquer um deles? Sim. Ah, mas os outros vão ficar no prejuízo? Depois eles podem cobrar proporcionalmente de quem recebeu, tá? Aqui é uma relação entre um polo e o outro. Depois se resolvem dentro da obrigação solidária, tá? A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, deixa eu botar a caneta aqui, mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. No caso, o credor, a gente está falando de direito à dívida toda. No caso, o devedor, a gente está falando de obrigação, tá? A solidariedade, ela não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Existem casos que há previsão legal de responsabilidade solidária. Existem casos que é pactuado, seja num contrato, seja em outro instrumento, que a dívida, ela é solidária. Vamos pensar aqui num caso de previsão de obrigação solidária, caso de sucumbência, caso de honorários sucumbenciais, existem ali partes litisconsortes e essas partes litisconsortes são condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais. A responsabilidade aqui é solidária. Vamos pensar que existe um contrato, o João, o Pedro e o Tonho. Eles pactuam, né, com o Juca e o Felipe a venda de um carro. 3.000 reais. Ele pode cobrar, eles três, qualquer um dos três, são credores solidários? Sim, qualquer um dos três, então, pode cobrar de qualquer um dos dois a dívida toda. Ah, mas e depois? Depois se resolvem entre si, tá? Porque senão é enriquecimento sem causa. Depois eles se resolvem entre si. Agora vem cá. Existem algumas hipóteses aqui. Renúncia e remissão. Gente, remissão é o perdão da dívida. Remissão é o perdão da dívida. Se, havendo credores solidários, um deles remir a dívida, ele perde a sua cota parte. E os demais continuam sendo solidários com o restante que sobrou, tá bom? Se um dos devedores for insolvente, aí aqui eu tô falando de solidariedade passiva. Se um dos devedores for insolvente, ou seja, deve mais do que tem, nesses casos de insolvência de um dos devedores, eu tenho a possibilidade dos demais assumirem, né, dos demais ratearem aquela quota parte. Então, são situações aí excepcionais. A última situação excepcional é da exoneração. A exoneração, ela é diferente da remissão. Por que a exoneração ela é diferente da remissão? Porque o credor ele pode exonerar algum devedor da solidariedade. É diferente da remissão porque a exoneração ela rompe somente a solidariedade, mas ela não tem o condão de extinguir o débito referente àquela quota, referente àquela fração correspondente ao devedor. A remissão é o perdão, tá? Então, caso haja exoneração, os demais devedores, eles continuam
solidários. Então, exoneração e remissão são institutos diferentes, tá bom? E eu ainda tenho o seguinte: quando se trata, né, dessas exceções pessoais com relação aos devedores, caso um devedor ele estipule condições mais gravosas para si, essas não vão valer para os outros, tá? A não ser que isso seja pactuado, a não ser que tenha anuência desses outros. E aí, só lembrando, se um devedor satisfizer toda a dívida por inteiro, ele tem o direito de cobrar dos outros as cotas da dívida por meio da ação de regresso, tá? Então, tem essas particularidades com relação à obrigação solidária. Vamos lá, meu povo. Obrigação divisível e indivisível. A gente tem essa classificação quanto ao objeto. A gente observa o objeto para a gente ter uma noção da divisibilidade da obrigação. Aqui no artigo 257 do Código Civil, eu tenho o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Lembra que eu contei para vocês que a solidariedade ela não se presume? Mas, se o objeto for dividido, eu vou presumir que cada um tem que pagar uma parte. Se não estiver falando nada que é solidário, beleza, cada um tem o dever quanto à sua respectiva cota-parte. Isso fica tranquilo se a obrigação ela for divisível. O cenário muda quando a obrigação é indivisível, que eu tenho essa situação quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio. Aqui eu coloquei o seguinte: o X, o Y e o K, os três devem ali um boi no valor de R$ 300. Cara, esse boi, né? E aí, o que acontece? Somente o X, ele vai e entrega o boi. Tem como você dividir isso aqui? Não tem. O X vai lá e entrega o boi. O boi é um objeto indivisível. Ele pode cobrar R$ 100 do Y e R$ 100 do K. Aqui tem uma ilustração bem lúdica de como que funciona essa obrigação indivisível. Se um só cumpre, eles têm que ressarcir o pagador desse cumprimento da obrigação. Então, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Lembra um pouco a obrigação solidária, né? O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor, ou seja, ele toma lugar, a relação aqui, ó, a partir do momento que ele entregou o boi, o Z caiu fora, essa galera aqui adimpliu. Só que aí ele se subrogou, ou seja, ele se colocou no lugar do Z. Peraí, vocês não devem mais o Z, não. Vocês devem a mim, tá? Em relação aos outros co-obrigados. Se só um dos credores receber a prestação por inteiro, aí é o contrário, né? Aí a gente está falando da obrigação com relação ao polo ativo, né? Então, se um dos credores receber por inteiro, cada um dos outros assistirá ao direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Então, você tem que exigir o quantum equivalente, certo? Então, aqui são as classificações especiais das obrigações. Oi, professor Rodrigo, tudo bom? Aqui são as classificações especiais das obrigações, tá? Deem uma lida nessas dicas que eu falei para vocês. São situações que costumam ser cobradas, até por serem especiais. Eu costumo falar que a FGV, ela gosta de um trenzinho diferente, ela gosta de uma exceção, ela gosta de uma novidade. São classificações que são importantes para que a gente compreenda o direito das obrigações como um todo, e são detalhes que acabam reverberando ali no processo civil também, né? Principalmente quando a gente está falando de obrigação solidária. Então, é importante vocês darem uma lida nesse conteúdo,
Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma lacuna, vocês já sabem. Então, até mais, até a próxima.